Apesar de ser o país que mais emite gases do efeito estufa, a China também é líder na transição energética. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, a China é a nação que mais investe em energias renováveis. Em 2024, o país atingiu a meta de ter 1.200 gigawatts de capacidade instalada de energia solar e eólica, e o resultado veio 6 anos antes do que havia sido estipulado pelo governo. A China pretende neutralizar as emissões de carbono até 2060. Além dos projetos em grande escala de geração de energia limpa, a China aposta em iniciativas inovadoras. É o caso da vila de Yukon. 20 anos atrás, as principais atividades econômicas do local eram a mineração e as fábricas de cimento. Hoje, as emissões de carbono foram zeradas e a renda vem de negócios verdes e do turismo ecológico. O BDF Entrevista de hoje aborda a questão ambiental na China. Quando e como aconteceu essa virada ecológica? O exemplo chinês pode inspirar outros países? Qual deve ser o papel da China na COP30? Olá, eu sou o Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. A gente vai falar de como a China pode contribuir para os esforços globais para conter as mudanças climáticas, em especial no contexto da COP30, que acontece em Belém. Para isso, a gente vai falar com a pesquisadora chinesa do Instituto Tricontinental, Jing Shak. Jing, prazer estar falando com você. Obrigado por estar falando com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Jing, você que está falando aí diretamente de Xangai, como é que essa COP está sendo vista aí na China? Qual o governo chinês dá importância para essa COP? Como é que está sendo a repercussão dessa conferência da ONU que está acontecendo agora em Belém? Bom, eu acho que algumas das prioridades do governo chinês nessa cúpula, acho que é o que a China tem feito, né? Tentar apoiar esses acordos que beneficia o mundo, especialmente na perspectiva dos países do sul global. Sei que vai ter novos compromissos para 2035. Além disso, eu acho que um papel importante é tentar promover, na medida do possível, a colaboração internacional para a transição energética, especialmente para os países no sul global. A gente sabe que a China tem avançado bastante em várias áreas, como tecnologias renováveis, etc. Eu acho que outro papel é também exigir que os países do norte global, os países desenvolvidos, cumpram suas obrigações de financiamento climático, incluindo apoiando nossos países, para implementar o que eles já comprometeram, mas ainda não atuam muito, né? Eu acho que tem outras questões também, como fortalecer plataformas como os BRICS, como um possível fornecedor de financiamento climático, etc. Eu acho que, de certa forma, a China tem cumprido esse papel nesse espaço que a gente sabe tem muitas limitações, mas para tentar representar alguns interesses do país do sul global que sofrem, né, ainda essa dívida ecológica histórica que os países do norte global basicamente se industrializaram a partir da colonização dos nossos povos, nossos países, nossos territórios, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente vai ver nesse espaço, nessa cúpula, nessa COP esse ano. Tanto os Estados Unidos como a China, que são os dois países que mais emitem gases que causam o efeito estufa, eles não vão mandar os seus presidentes para a COP. Ao mesmo tempo, a China vai mandar uma equipe de alto nível, altos representantes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a diferença da posição dos Estados Unidos e a posição chinesa em relação ao combate às mudanças climáticas. Eu acho que essa diferença ainda é mais destacada agora com a volta do Trump, né? Eu acho que, historicamente, o Trump é muito ruim nessa relação ao clima, né? Ele já chamou, por exemplo, mudança climática de farsa. Uma das primeiras coisas que ele fez quando ele voltou ao poder é retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, ou de novo, na real. E também ele fez campanha basicamente promovendo fortemente
essa produção doméstica de petróleo, etc., e tentando fazer tudo para retirar as medidas bem limitadas dos governos passados, por exemplo, sei lá, alguns apoios para comprar carros elétricos, etc. Tudo isso tem regredido nos Estados Unidos. Eu acho que uma das coisas que eu lembro que o Mao Ning, que um das porta-vozes da Ministério Internacional da China, diz que a China está preocupada com o anúncio dos Estados Unidos com esses atos, mas a mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade. E isso eu acho que é muito claro. Eu acho que a gente entende, podemos conversar um pouco mais sobre essa questão de China sendo ainda um grande emissor de carbono, mas esse contexto de como a China está tentando enfrentar esses desafios dentro do país, nessa transição ecológica e transição energética. Vamos falar sim, mas antes eu queria voltar um pouquinho, porque, como você mesmo falou, a mudança climática é é um desafio global, de todo mundo. E sem os Estados Unidos, que são um dos maiores poluidores, um dos países que tem mais responsabilidade no estado em que a gente se encontra hoje, a China acredita que é possível avançar nesse combate sem a participação dos Estados Unidos, que, como você falou, já se retirou do Acordo de Paris, não mandou ninguém para Belém, não está muito interessado em conter mudança climática, que boa parte do governo Trump acha que é uma farsa. Não existe isso. Eles estão em negação científica. A China acredita que é possível avançar sem os Estados Unidos e, se não, como pressionar os Estados Unidos para que os Estados Unidos façam a sua parte e ajudem nesse esforço global? Eu acho que isso, de certa forma, está acontecendo em vários níveis com o governo dos Estados Unidos, especialmente com Trump, né? Está meio retirando de vários esses espaços, plataformas internacionais, tanto na questão climática quanto as questões econômicas, etc., né? A gente tem visto isso como na guerra de tarifas contra seus amigos e inimigos, ao mesmo tempo, retirando de vários processos internacionais. Então, nesse sentido, é muito difícil exigir que os Estados Unidos cumprem seu compromisso. Mas o que a gente tem visto é que isso está criando um espaço ou fortalecendo, acelerando um processo que é a cooperação entre os países do sul global, né? E cada vez mais a gente está vendo outras plataformas, tanto os BRICS, ou a Organização de Cooperação de Xangai, tenho várias dessas organizações. Eu acho que a questão climática, mesmo na nova Rota da Seda, vai entrar essas questões e poderia cumprir um papel maior ainda, enquanto os Estados Unidos está retirando desses processos e retirando de vários sentidos. E eu acho que agora é um momento para países do sul global também pensar como sair dessa crise climática, mas pensando como criar mais possibilidades de cooperação, como criar um projeto nacional de transição energética para cada país e como beneficiar também com alguns avanços dos países como a China, com as tecnologias e avanços nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho como isso aconteceu com a China. Como que aconteceu essa conscientização de que era preciso parar de poluir, ou poluir menos, ou cuidar do ambiente, porque a gente não tem outro. Isso foi uma mudança, não foi? Que aconteceu há alguns anos atrás e que eu queria que você me explicasse como é que isso aconteceu dentro da administração chinesa, quais foram os desafios, que ano que começou isso, por exemplo? Bom, eu acho que é uma questão fundamental e, como você falou, é uma coisa meio recente. Acho que surgiu como um problema muito grave nas últimas 2 décadas. E eu acho que, com honestidade, a China pagou um preço alto, preço ambiental, para se tornar a chamada fábrica do mundo, né? Vocês devem lembrar das fotos de Beijing, onde eu moro, uma década atrás, né, com as crianças, com as máscaras, e era chamado tipo Airpocalypse, ou Apocalipse do Ar. E
eu acho que a avaliação era a milagre econômica, que eu não gosto tanto de chamar assim, mas da China, depois da reforma e abertura, esse momento de crescimento econômico de 10% por ano, que também tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema, mas ao mesmo tempo era um custo pago, eu acho que para a classe trabalhadora, para seus pulmões, a água, a terra, né? Mas estou dizendo isso, que isso gerou uma certa consciência. Acho que uns 15 anos atrás já começou vários altos níveis. Por exemplo, eu lembro uma fala do Pan Yue, que era o vice-ministro de proteção ambiental, que já alertava que, dizendo que nosso modelo econômico é insustentável. E ele falou mais ainda, tipo, dizendo que essa injustiça ambiental também vai gerar injustiça social e vai agravar esses problemas. Então, essas coisas são ligadas. E mesmo, eu vou dizer que em 3 anos atrás, no último congresso do Partido Comunista, no seu relatório, o presidente Xi Jinping reconheceu oficialmente, dizendo que o desenvolvimento chinês foi desequilibrado, descoordenado, insustentável. Mas o que a gente tem visto esses últimos 10 anos, especialmente no mandato do Xi, é um esforço gigantesco para construir várias instituições, porque essa questão é meio novo, então tinha que criar essas instituições para lidar com esses problemas graves. Eu vou só citar alguns exemplos, por exemplo, em 2018, o Ministério de Ecologia e Meio Ambiente, que é um órgão muito poderoso, foi criado, e no mesmo ano, o conceito chamado civilização ecológica entrou na Constituição. É claro, palavras, conceitos são bonitos, né? Mas tem uma diferença muito grande, né? Porque a China é um país, sob a direção do Partido Comunista, é um país socialista com planejamento estatal. Então, quando você bota o conceito de civilização ecológica na Constituição, isso significa muitas coisas. Por exemplo, os planos quinquenais, por exemplo, como organizar todas as prioridades nacionais para investir nas pesquisas de energia renovável, para construir todas as cadeias produtivas para isso, para implementar isso, para incentivar os povos a comprar carros elétricos, etc., etc. E a gente viu várias conquistas nesses últimos anos. Ainda tem muito trabalho para ser feito, mas é impressionante o avanço desses últimos anos. Quando ocorreram as Olimpíadas em Pequim, 2008, se falava que a China estava tentando modificar esse ar que você falou, esse airpocalipse do céu de Pequim, por causa das Olimpíadas, para que a opinião pública mundial tivesse uma boa impressão da cidade de Pequim. Naquela época, essas mudanças aconteceram já olhando para o dano no meio ambiente, já pensando nessa civilização ecológica, ou não? Era uma coisa separada, era uma coisa mais visando a Olimpíada só? Eu acho que era aquele momento, mais ou menos aquele momento, quando essas discussões começaram. Mas só foi um mandato do Xi Jinping quando a campanha, na real, na China, foi chamada Guerra contra a Poluição, que significa uma campanha nacional, que foi lançada em 2013. Isso introduziu muitas medidas importantes, por exemplo, padrões de emissão mais rigorosos ainda do que Estados Unidos ou a União Europeia. Tinha um projeto de eletrificação rápida. Vou dar um exemplo, por exemplo, em Beijing, onde eu moro, já 80%, 90% dos ônibus são elétricos. Além disso, os carros elétricos, etc. Todo mundo, quando eles vêm para a China, vão perceber que as cidades são muito silenciosas. Por quê? Porque os carros, os motos, tudo é eletrificado. E o que é interessante, desde 2013, quando essa campanha foi lançada, o PM2,5 caiu quase 50%, que é essa medida de poluição, né, não lembro como chama em português.
Mas o que é mais impressionante ainda é, segundo alguns estudos das universidades dos Estados Unidos, essa campanha, esses avanços, adicionou 2,2 anos na expectativa de vida de todos os chineses. Então, significa que a China, nesses basicamente 8 anos, alcançou o que os Estados Unidos levaram 3 décadas para fazer para melhorar a poluição de ar. Então, esse é só um exemplo como e quando a China vai lançar uma campanha nacional e vai dizer que isso é uma prioridade e eles vão alcançar essas metas. Impressionante mesmo. É interessante como você falou que a China, você não gosta do termo milagre econômico, porque não é milagre, é planejamento. Tudo na China acontece com muito planejamento, planejamento central. Como foi esse planejamento para essa eletrificação de 2013? Foi, teve muita gente contra, teve discordância, foi bem aceito e demorou muito tempo. Custou muito caro. Como é que isso? Me dá mais detalhes de como isso aconteceu. Foi só na cidade de Beijing ou foi uma campanha nacional? As grandes cidades, todas elas mudaram de petróleo para eletricidade? Foi isso que aconteceu? Bom, tem várias áreas, né? Mas vou dar um exemplo, por exemplo, os carros elétricos, né? Porque isso eu acho que chama mais atenção. Só dar um contexto, eu acho que o primeiro carro elétrico que a China conseguiu produzir em massa era só em 2008. Então, nem 20 anos, né? E já no ano passado produziu um recorde de mais de 10 milhões de carros, que, claro, superou qualquer outra região do mundo. E como isso surgiu, né? Claro, foi uma questão de planejamento estatal. Já no começo, no 2010 mais ou menos, foram mais de 150 bilhões de yuan em subsídios para os veículos elétricos. Eu acho que tem uma certa subsídios para comprar e usar, mas antes disso tem que criar não só o mercado, mas também a cadeia de produção. Então tinha muito incentivo para criar várias empresas para meio se competir, mas também desenvolver as tecnologias. Então, a gente, na real, publica pelo Tricontinental uma revista em parceria com uma revista chinesa, que tem um artigo, eu sugiro muito para seus espectadores, nessa nossa edição chamada A Transição Ecológica. E lá tem um artigo excelente para explicar melhor como o Estado entra tanto na questão de gerar um mercado, tipo consumidores, e tem que gerar essa necessidade, mas também a parte de produção. E é assim que a China, o Estado vai entrar. E é muito diferente do que, por exemplo, um país capitalista, que é só empresas que vão produzir a partir do motivo de lucro, né? E, em vez de um plano nacional que vai em vários níveis. E é assim que funciona também a questão de energias renováveis. Por exemplo, no ano passado, a China já ultrapassou o mundo inteiro, tipo, o total de nova energia insolado, que era a de solar e também a eólica. Então, a gente pode dar vários exemplos assim, como vamos dizer, um plano nacional vai entrar na prática no país todo. A China, me corrige se eu estiver errado, a China tem, há muitas décadas, tem uma posição de não interferência em assuntos dos outros. Ela cuida dos assuntos chineses e não se mete nos outros países. No entanto, com os Estados Unidos deixando de ocupar esse espaço de um grande player mundial e um país que realmente faz a diferença no multilateralismo, os Estados Unidos estão fugindo desse multilateralismo, acaba sobrando um espaço que é ocupado por outros países, um mundo mais plural. E a China acaba ocupando um maior espaço. Isso deixa a China
confortável essa necessidade que o mundo, a realidade está impondo para a China ocupar um espaço de maior relevância mundial? E isso, porque isso acaba implicando que a China também tem que acabar se metendo em outros assuntos que não apenas o que a realidade chinesa. A China está confortável com esse papel? Bom, eu acho que é importante entender essa política da China, né? Isso surge junto com a República Popular da China. E por que eu vou dizer isso? Esse ano a gente está comemorando os 80 anos desde o fim do mundo, a guerra internacional global contra o fascismo. A gente chama assim porque é muito maior do que a Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa na história, especialmente na Ásia. Então, nessa guerra, a China perdeu 24 milhões de vidas ah, resistindo a fascismo japonesa, né? E quando a República Popular China foi fundada, poucos anos depois, era com essa memória ainda muito viva que para proteger o país, a gente tem que fortalecer esses princípios de não intervenção, de soberania nacional, dessa independência e libertação que foi conquistado, né? Isso também entrou a momentos de, vamos dizer, os primeiros passos de multilateralismo no sul global. Aquele momento era chamado o Terceiro Mundo. A gente pensa na Conferência de Bandung com os países da Ásia, África, etc. Quando esses princípios foram adotados pelos países e que representava metade da população do mundo naquela época. E a gente pode ver esse legado ainda na diplomacia dos estados do sul global. E dizendo isso, eu acho que tem muitas questões sobre o papel da China. Eu acho que, em certa medida, a China não quer, e não tem essa vontade de ser a nova, tipo, assumir essa hegemonia que os Estados Unidos ocupava, né? Claro, eu acho que a gente tem que pensar a questão de economia, a economia do sul global, menos a China já superou os países do norte global, quando a gente pensa no tamanho da economia em si, os países BRICS também superou a economia dos G7, e tudo isso. E a economia, motor econômico já mudou para o sul global, especialmente para a Ásia. E essa questão também política, eu acho que a gente já viu várias questões, desde a guerra em Ucrânia até a Palestina, que essa moral, essa liderança política dos Estados Unidos e o Ocidente em geral já perdeu isso. Isso também exigiu que os países como a China cumprem papel maior. Mas eu acho que é importante destacar que essa questão de não se meter nos outros países, assuntos internos dos outros países, é uma questão também militar. E nesse ponto é muito clara a divisão, a diferença entre China com outros países, como na Europa ou Estados Unidos. E cada vez mais a gente vai ver essa militarização, esse uso de guerra, de ocupação, de guerra econômica, para meio compensar para esse espaço que eles perderam no âmbito de política e também econômica. Mas nesse sentido é muito claro que a China vai manter essa linha de não interferir e não vai ser um poder militar expansionista assim, e vai defender seu território, seu povo. E cada vez mais importante agora que os Estados Unidos quer fazer a China como o inimigo principal. E, Tings, como essa questão militar ela está sendo vista dentro da China? Ela preocupa, por exemplo, os Estados Unidos mudaram o nome do Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, ou seja, mostra uma predisposição a entrar em guerra. E a China é sempre apontada como o maior inimigo, rival econômico e por algumas pessoas dos Estados Unidos como um inimigo. Foi um inimigo criado, como foram outros no passado, soviéticos, agora é a China. A China vê isso como uma ameaça militar real ou uma retórica, um jeito de falar,
um jeito de conseguir votos dentro do país? Como essa questão está sendo vista dentro da China? Bom, eu acho que é claro, esses últimos anos, essa retórica dos Estados Unidos vem crescendo, essa a gente chama nova Guerra Fria, mas imposto na China, né? Não é uma coisa que a China está querendo, então tem uma diferença também com a Guerra Fria em si. Mas quando você veja um mapa, por exemplo, dos bases militares, bases que a gente sabe dos Estados Unidos, tá cercando a China, né? E tem centenas de bases militares ao redor da China. E nesse sentido, aí você pode perguntar, e aí, cadê os bases militares da China? Tem um de Putin que existe, mas além disso, a China não tem essa vontade, desejo de ser um poder militar imperialista assim. Mas mesmo assim, tem que se defender. Eu acho que um marco muito importante era no 3 de setembro, que era o aniversário na China sobre a vitória contra a ocupação japonesa. E vocês devem lembrar aquela grande desfile com 10.000 soldados nas ruas de Tiananmen. Isso não era só uma mostra de poder militar da China, só para mostrar isso, mas é um pouquinho para falar para o povo chinês que sim, se precisamos, a gente vai se defender. Mas tudo isso foi feito para defender o país, lembrando dessa história de uma guerra brutal que o país foi forjado a partir dessa guerra de resistência e a gente ainda não esqueceu essa guerra. Mas você falou sobre o Departamento de Guerra nos Estados Unidos, eu lembrei quando eu li uma palestra que o Hegseth, né, que é o secretário desse novo departamento, fez, acho que faz umas semanas, para os soldados, dizendo seu papel não é para se defender, não, nunca foi assim. Vocês são guerreiros, a tarefa de vocês é matar. É assim que foi a fala dele. É muito assustador, porque está crescendo cada vez mais esse tipo de fala para a guerra. E eles já estão envolvidos em muitas guerras, inclusive o genocídio em Palestina, que faz mais de 2 anos acontecendo na frente dos nossos olhos. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, é muito perigoso para o mundo, e a China quer continuar sendo um país pacífico, mas vai defender seu povo, seu território, seu país. Voltando para a questão climática, eu li que a posição chinesa é de um princípio de responsabilidade comum, porém diferenciada. O que significa esse princípio? Como é que ele se aplica aos outros países? Bom, eu acho que isso tem a ver com um pouco o que a gente conversou no começo, né? Eu acho que a gente entende que tem uma dívida ecológica não paga pelo norte global. Essa dívida ecológica, e inclusive foi discutido no âmbito de COP, mas com compromissos de dinheiro para os países em desenvolvimento, para fazer essa transição ecológica, mas isso ainda hoje, pelo menos o que eu entendo, ainda não pagaram nada, né? Um, e eu acho que, nesse sentido, os compromissos e demandas para países ainda em desenvolvimento deve ser e tem que ser diferente com os países que eram os países colonizadores, que só se industrializaram por causa dessa relação, por causa dessa exploração das nossas terras e povos. Então, esse espaço tem que lidar com essa realidade histórica. Só que eu acho que até hoje a gente viu muito pouco movimentação nessa área desses países do norte global. A China é um dos maiores compradores de petróleo e, ao mesmo tempo, ela é um dos países que mais defende a mudança da matriz energética, uma economia mais verde. Isso é uma contradição? O que a China pensa desse fato de que compra muito petróleo, precisa de muito petróleo? Petróleo é um dos elementos que mais causam a mudança climática, a poluição. Como é que essa contradição é vista internamente aí dentro?
Eu acho que a China está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, entendendo o nível de desenvolvimento a China está. Por exemplo, só vou dar um exemplo, a China ah, tem essa meta de chegar no pico de emissões até 2030. Isso diz alguma coisa sobre o nível de desenvolvimento. Só para dar um exemplo, os países da Europa já chegou nesse pico nos anos 70 e significa o nível de industrialização. Mas até hoje eles só comprometeram de chegar nessa neutralidade de carbono em 2050. A China tem uma meta muito mais, eu acho que usada, dizendo 2060, dizendo que só 3 décadas entre o pico de emissões até ser um país com neutralidade em carbono. E a gente entende que a histórica de compromissos internacionais da China sempre foi ah, alcançado, né? Eu penso em questões de reflorestamento, os prazos de porcentagem de intensidade de carbono por PIB, etc. Então, o que a China fala, ela faz. Mas, então, no mesmo tempo de tentar mudar essa dependência, em várias, por exemplo, petróleo, carvão e outros, está investindo muito nessas áreas de energia renovável. Eu já comentei um pouquinho, o ano passado foi o primeiro ano que a energia renovável, o novo instalação dessa capacidade já ultrapassou o carvão pela primeira vez na história da China. Então, cada vez mais a gente vai ver essa diferença até chegar no 2060. Então a ideia é 2030 vai ser o ponto de virada, né? Vai ser o auge e a ideia é acabar com o uso até 2060. Esse é o plano. Esse É é o plano. interessante isso que você falou, que o que a China fala, ela faz, né? E o que que a China faz que pode ser usado também no sul global? Quais são as iniciativas em termos de tecnologia? O que que a China pode colaborar com o sul global para ajudar a combater as mudanças climáticas? Sim, eu acho que nessa área de investimentos nas tecnologias e a produção das a cadeia produtiva toda de, por exemplo, painéis solares, como um exemplo. Hoje em dia, 97% do mercado global são feito na China. Mas outra questão que eu acho que é importante para países do sul global é que custos são muito mais baixos do que eles são produzidos nos Estados Unidos, metade do preço. Então, eu acho que isso é uma possibilidade também para países do sul global que ainda estão em desenvolvimento para conseguir essas tecnologias, não só comprar da China, mas tem parcerias em que, por exemplo, joint ventures ou outras coisas, para também conseguir essa transferência de tecnologia para desenvolver essas indústrias nos seus países. Eu acho que a China está muito aberta para fazer esse tipo de acordo. Mas tem outras áreas, por exemplo, na questão de reflorestamento. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, a China fez uma grande campanha de reflorestamento e é responsável para 25% dos novos florestas no mundo. E isso, na real, foi ligado com essa campanha para erradicar a pobreza extrema, gerando centenas de milhares de empregos para populações rurais no campo. Então, tem essas experiências também ligado à questão social, como acabar com miséria, junto com questão de meio ambiente. Então, acho que tem muitas coisas que são possíveis para compartilhar com outros países, saindo da mesma situação ou situação parecida. E a China pretende usar a COP como uma plataforma para divulgar essas soluções para outros países? Eu acho que sim, eu acho que a China tem usado esse espaço assim, mas não só limitado no COP, né?
Eu acho que essa questão de meio ambiente, a transição energética, a plataformas de fazer essas cooperações, existem outros passos, mas ainda não sou global. A gente tem visto isso pela Nova Rota Seda, ou mesmo nos BRICS e outros espaços. Então, Uhum. cada vez mais, com essa questão de multipolaridade e tentando criar um mundo mais plural, como você falou, a gente tem que aproveitar cada vez mais esses espaços para debater e construir alternativas concretas para sair dessa crise ambiental que afeta todo mundo. Aí na China se tem a consciência de que a China é um dos poucos países grandes, com capacidade para fazer a diferença. A China é um dos poucos países que realmente está encarando essa questão da mudança climática de frente, sem negacionismo, com resultados objetivos. Existe essa consciência de que os outros grandes países do mundo não estão encarando com a devida seriedade essa questão? Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas eu acho que uma questão, e pelos estudos que a gente tem feito, especialmente nas restaurações de áreas que foi ah, 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 que sofreu bastante, como as águas ou terras, etc. A gente tem feito algumas pesquisas pelo Tricontinental, é que a China é uma sociedade que acredita nessa ciência. A gente sabe que tem que fazer política públicas a partir disso. Então, isso foi muito claro já 20 anos atrás, que a módulo de crescimento econômico não dava mais. E chegou um certo momento que esse modelo vai também, por causa de danos no meio ambiente, vai também causar problemas e impor outros limites no crescimento econômico e também social. Mas eu acho que essa questão de ter uma mentalidade mais científica é meio difícil, é importante destacar, porque cada vez mais com o surgimento da extrema-direita, até o neofascismo, e está atacando, eles estão atacando a ciência, inclusive essa questão de a crise climática. Então, a gente tem que defender isso. A China faz política a partir dessa olhar mais científico ou socialismo científico, como a gente gosta de dizer, né? Você falou de algumas metas que a China tem, instituiu e vai cumprir. Existem outras metas interessantes que você pode compartilhar com a gente que a China já decidiu que vai alcançar em relação à ecologia, à mudança climática? Hum, Bom, eu acho que as metas que a gente já conversaram um pouquinho, eu acho que a meta sobre florestamento, basicamente é o que eu já falei. Claro, tem várias medidas que agora não tenho na minha cabeça de como reduzir a intensidade de carbono com cada 5 anos, sabendo que a gente tem esses planos quinquenais. Então, tem vários assim, mas os metas principais são o que a gente já falou. Para encerrar, Tings, eu queria te perguntar em relação ao Brasil. Na sua opinião, como pesquisadora desse tema no tricontinental, quais são as áreas em que o Brasil e a China podem cooperar, fazer parcerias para se ajudar mutuamente para combater a mudança climática? Bom, eu acho que a questão da China e Brasil tem vários níveis. O que eu li hoje de manhã, na real, na notícia, é que a China já ah, ah, fez um acordo para juntar com a proposta do Brasil sobre as florestas tropicais, mas tem outras áreas também de tentar essas cooperações de energia renováveis, etc. Eu acho que outra área que eu sei que é bem controverso é essa questão de desmatamento, né? Porque tem várias empresas chinesas que também comprar soja, que é uma grande questão, grandes exportações de soja que vêm das áreas de desmatamento. E o que a gente tem visto, e acho que poderia melhorar e acelerar essa questão de, por exemplo, em Glasgow, da Declaração de Glasgow, que a China também fez compromisso de acabar
concordou com a declaração de acabar o desmatamento até 2030, também fortalecer essa cooperação sul-sul para não impor, por exemplo, esses padrões do norte. Tem outras questões de, por exemplo, de não comprar mais sojas de áreas que vêm do desmatamento. Eu acho que a gente tem que desenvolver mais esse tipo de acordo para enfrentar algumas questões de meio ambiente que também tem a ver com essa relação. Jings, muito obrigado pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Sei que é tarde aí em Xangai. Agradeço de novo a sua boa vontade de estar com a gente e até uma próxima vez. Muito obrigada pelo convite. Tchau. Tchau. E o BDF Entrevista fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todo dia, de segunda a sexta-feira, pela TVT e também nas redes sociais do Brasil de Fato. Até amanhã.